Amém, irmãos? A graça e a paz. Assim como eu falei não no último domingo, mas o penúltimo que nós estávamos aqui, quando o pai ainda estava hospitalizado, num estado já muito grave, eu iniciei agradecendo as orações, principalmente as orações, mas também não posso deixar de falar as mensagens, as ligações que eu recebi, as visitas, né? E a gente tem vivido dias difíceis, mas certamente, irmãos, o carinho, a intercessão, o abraço da igreja, isso tem sido fundamental para a nossa casa, para nós, principalmente para minha mãe. Irmãos, nós poderíamos, diante de uma situação dessa, né, ficar tristes com Deus, não entender o que Deus fez, questionar o Senhor, mas aqueles que estavam presentes no velório do meu pai sabem que essa não é uma realidade da minha casa. Nós amamos o Senhor, irmãos. Nós estamos em paz com o Senhor. Nosso coração ama Jesus. Nós não estamos decepcionados com Deus. Nós não estamos tristes com o Senhor. Não estamos magoados com Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Nesses momentos, ou você se apega a uma palavra, ou você é levado por circunstâncias, por sentimentos, levado pela massa, pelo povo, pela multidão, ou você reclama, murmura, chuta o balde, irmãos, questiona Deus, onde já se viu um homem fiel gastar a sua vida por amor ao Evangelho e ficar doente, enquanto muitos pilantras aí, desculpe a palavra, fazem pouco caso do Evangelho de Jesus. Ou a gente pode, irmãos, por outro lado, na outra ótica, agradecer ao Senhor por ter vivido muitos e muitos anos do lado do meu pai, do pastor de vocês. A gente pode agradecer, irmãos, ou ficar triste, magoado com Deus, ou agradecer, louvar o Senhor pelo pai que eu tive, pelos puxões de orelha que eu recebi, hora que não foram poucos, irmãos, pelos conselhos, pela companhia, irmãos. Eu amo a igreja, tá, irmãos? Eu amo a igreja de Jesus, mas eu amo mais a minha família. Não trocaria a minha família por vocês, porque depois do Senhor é o bem mais precioso que Ele me deu. Então nós estamos vivendo um misto de angústia e dor, mas ao mesmo tempo sendo encharcados com paz. Uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Uma paz que é incompreensível. Talvez você já me ouviu falar isso. Sabe por que paz? Primeiramente porque eu sei onde meu pai está. Meu pai está bem, irmãos.
Meu pai já viu Jesus, meu pai já beijou Jesus. Meu pai já abraçou o Senhor. E o meu pai está com o corpo glorificado nesse momento. Eu não sei se meu pai está muito forte, mas ele está muito mais forte do que ele estava aqui. Ele tem um novo nome. E ele está vivendo momentos maravilhosos na eternidade. E quando no hospital nós orávamos pelo pai e mãe, e a gente pedia: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas a minha vontade é que ele levante dessa maca. Eu ponderava que o meu pai poderia partir. Dani, tu não cria na cura? Lógico que eu crio, irmãos. Diante da igreja, eu falo, eu orei pelo meu pai no caixão, pedindo para que ele ressuscitasse, pedindo ao Senhor. Muitos falam que creem na ressurreição dos mortos, muitos falam que creem em cura, mas diante de impossibilidades não oram. Eu oro, irmãos. Deus fez, Deus não fez. Mas o meu papel é orar e crer. E eu sei, de certa forma, irmãos, que tudo que nós vivemos, nesses 3 anos, quase 3 anos, né, mãe? E nos últimos 15, 16 dias intensos, o dia inteiro no hospital, nos fizeram estar mais firmes no Senhor. As lutas, elas não são capazes de nos afastar, Tito. Os problemas, para aquele que é escolhido de Deus, para aquele que tem um coração apaixonado por Jesus, um salvo, os problemas eles só nos agarram mais ao Senhor, só nos tornam mais dependentes. E diante disso, irmãos, mais uma vez o nosso muito obrigado. Nós estamos em paz a respeito do que vai acontecer daqui para frente. Quero dizer uma coisa para a igreja, e falo isso diante de muito temor. A igreja tem um dono, que se chama Jesus Cristo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua cuidando dos seus. E se o pastor Fernando não está mais aqui, certamente o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Senhor vai levantar pessoas. E a obra do Senhor não para. Amém, irmãos? Eu achei que fosse difícil pregar no velório do meu pai. Eu preguei no velório do meu pai. E meu cunhado chegou para mim, o pai da Ana Júlia: Dani, tu não precisas se sentir pressionado por pregar no velório. Eu assim, Digão, não existe maior honra para mim de eu levar o evangelho na despedida do meu pai. E na verdade não é uma despedida, eu falei para ele, é um até logo. É um até logo, irmãos. Ele foi, algum tempo atrás o Soares foi, e daqui a pouco somos nós, irmãos. Daqui a pouco somos nós. E diante disso, eu quero compartilhar um texto com a igreja, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Se o Romero puder soltar aquele fundinho para mim. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Eu quero mais uma vez cumprimentar aqui o Tiaguinho, a família. Querido, obrigado. Depois a gente vai dar um abraço. O William, a Letícia. Para quem não sabe, irmãos, o William... Faz assim, William. O William é irmão da Samária, meu cunhado, né?
O William, durante alguns anos, ele participou do Ministério do Louvor aqui, irmãos. Toca uma guitarra, toca um teclado, toca uma bateria, toca um baixo aqui, irmãos, de primeira qualidade. Obrigado pela tua presença junto com a Letícia. Se tem algum irmão aqui que eu não estou vendo, que veio nos visitar para nos dar um abraço, obrigado, irmãos. E hoje eu quero falar sobre morte, irmãos. Eu quero falar sobre morte. Poxa, pastor, falar sobre morte num culto? Sim, Jesus falou sobre morte, por que nós não vamos falar? Jesus falou sobre a sua morte. Jesus falou sobre a morte dos seus discípulos e apóstolos. E nós precisamos pensar sobre isso. E eu quero, à luz das Escrituras, conversar com os irmãos a respeito de algumas coisas que talvez venham trazer clareza ao nosso coração a respeito da morte. A morte desse corpo corruptível. Não a morte do espírito, porque aquele que é salvo vive eternamente. Lucas 16, verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você fecha os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai. Eu clamo, Pai, eu suplico pela Tua presença nesse lugar. Eu não consigo, Pai. Eu já te disse isso. Mas eu falo, Senhor, com clareza diante da igreja. Eu não consigo pregar sem o Senhor. Pois eu não quero, Senhor, um bom sermão. Eu não quero uma boa pregação, Pai. Eu não busco, Senhor, uma boa pregação, mas eu busco a vida que vem por intermédio dessa letra. E somente o Espírito Santo de Deus pode penetrar no coração de cada um nesse momento. Eu não tenho essa capacidade, e homem algum tem capacidade, Senhor, de trazer luz a um coração em trevas. Por isso, Senhor, nos ilumina através do Teu Espírito nessa noite.
e participa, Senhor, de tudo que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento, Jesus, Ele está dando um enfoque aos fariseus que davam uma importância que Jesus não dava ao dinheiro, às posses. Os fariseus, eles eram avarentos, como diz no verso 14 do mesmo capítulo 16 que nós lemos. E os fariseus, eles eram avarentos. Eles amavam o dinheiro mais do que as pessoas. Eles amavam o primeiro lugar. Eles queriam ser aplaudidos, Romualdo. Assim como muitos homens hoje buscam o primeiro lugar. Buscam uma posição. Buscam ser aplaudidos. Mas todo homem que Deus levantou, segundo as Escrituras, eram pessoas que não queriam isso. Queriam o Senhor. Antes de uma posição, queriam a vontade de Deus. Não estavam preocupados em satisfazer-se com aquilo que recebiam das pessoas, mas estavam preocupados com aquilo que Deus pensava a respeito deles. E Jesus, Ele traz uma parábola. Ele conta uma história para esses homens. Certamente os discípulos estavam ouvindo aquilo que Jesus falava naquele momento. E Jesus fere o coração desses fariseus dizendo: aquele que tinha muito foi para o Hades, e aquele que não tinha nada foi levado ao seio de Abraão. Parênteses, irmãos. Pobreza não é sinal de vida eterna, e riqueza não é sinal de inferno. Preciso falar isso. Não estou condenando as posses, não estou condenando o dinheiro, aquilo que Deus nos dá, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é dono do ouro e da prata, e Ele compartilha isso com quem Ele quer. Se Deus Ele tem dado isso para a igreja, para alguns, é com um propósito. Existem, irmãos, eu entendo, pessoas que não têm nada, e são pessoas miseráveis. Existem pessoas que têm muito, e são pessoas ricas, e vice-versa. Só que não somente um confronto a respeito da avareza que Jesus estava falando para os discípulos, para os fariseus, melhor dizendo. Jesus ele fala sobre a morte de dois homens. Eu não sei se essa é uma história verdadeira, se isso realmente aconteceu. Eu só sei que Jesus falou sobre isso, irmãos. E se Jesus falou, nós falamos também. E usamos isso como doutrina, porque as palavras de Jesus Cristo são doutrinas para a nossa vida. A morte desse corpo é uma realidade para todos. Para todos. A não ser que Jesus venha e arrebate a sua igreja antes de nós sermos levados pelos anjos por causa da morte desse corpo. Mas tão certo como todos aqui nasceram, tão certo é que todos morreremos. Alguns antes, deixando saudade, mas tendo o privilégio de chegar antes na eternidade. Estar com o Senhor. Outros ficam aqui mais tempo, com um propósito, assim como disse o apóstolo Paulo, que para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Onde já se viu, Dani, morrer é lucro? Sim, irmão, só fala isso quem tem conceito de eternidade.
Só fala isso quem não está apegado às coisas desse mundo, mas sabe que lá em cima existe algo melhor preparado para a igreja, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde não haverá mais dor, não haverá mais câncer, não haverá mais doenças. As angústias que nos cercam, as dores que nos envolvem, que o apóstolo Paulo considera como leve e momentânea. Jesus, ele falou sobre a sua morte. E quando Jesus ele começa a falar para a sua morte, os discípulos não entendiam, eles não entenderam. E ele diz a respeito do que aconteceria com ele, que ele seria maltratado, que ele seria afrontado, que ele seria ferido, que ele seria injustiçado. Jesus, em João capítulo 20 ou 21, depois de Jesus com o corpo ressurreto aparecer para os discípulos naquela praia, e os discípulos estavam pescando, diz a Bíblia que Pedro estava em cima do barco nu, despido, e João fala, é o Senhor que está lá na praia. Então ele se lança no mar naquele momento, e os discípulos chegam à praia, e Jesus tinha preparado um peixe. Mesmo ressurreto, ele continua servindo, Cleiton. Mesmo com um corpo glorificado, ele continua servindo, e nós queremos ser servidos pelas pessoas. Então ele chama Pedro no canto, Pedro, tu me amas? E eu não vou falar sobre isso, ele fala 3 vezes. E Pedro expõe a sua fraqueza, o seu amor frágil. E depois da terceira afirmativa de Jesus Cristo, Jesus fala sobre a morte de Pedro. A forma que ele seria morto. Jesus, quando questionado por Tiago e João e por sua mãe, quando eles pediram um lugar no reino, um lugar privilegiado, um lugarzinho do lado de Jesus, os outros discípulos, quando ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. E Jesus Cristo fala, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados da forma que eu serei? Jesus fala assim, e eles respondem, sim, Senhor. E o Senhor, ele responde a eles, sim, vocês beberão do cálice que eu vou beber, e vocês serão batizados no mesmo batismo. Jesus fala sobre a morte deles. Hoje nós estamos aqui, irmãos, amanhã nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui fazendo planos para a nossa vida, e estamos errados? Não, não estamos errados. Precisamos planejar a nossa vida para o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos negócios, o futuro do nosso ministério. Sim, amém, irmãos, que nós venhamos fazer isso, mas que a gente não crie, ou melhor, não coloque estacas em solo de pedra nessa terra. Que nós possamos fazer como o povo de Israel, quando recebeu a ordenança de Deus a respeito da Páscoa, a forma que eles comeriam a Páscoa. Peguem um pão e vocês comam apressadamente, diz a Bíblia. Ou seja, vocês participem disso, mas o lugar de vocês não é aqui. Existe um lugar que eu estou levando vocês. Da mesma forma que nós estamos aqui, irmãos, alguns durante 80 anos, 90 anos, outros com 20, outros com 12, outros com 65.
Nós precisamos pensar sobre a nossa vida, mas também pensar sobre o lugar que nós iremos. Eu quero te fazer uma pergunta, e você não precisa levantar a sua mão, muito menos falar nada, mas responda para você. Você tem certeza da sua salvação? Se hoje Deus decidir levá-lo, você está em paz? Você está em paz? Ou você não quer deixar as coisas daqui? Deus, por favor, segura mais um pouco. Não, ainda não, Deus. Para mim, irmãos, eu entendia o que o meu pai falava desde o início do seu tratamento. Poucos aqui sabem, fui eu que dei a notícia para o meu pai que ele estava com câncer. Lembra, mãe, desse dia? Peguei o laudo e fui na casa do meu pai. E avisamos ele que ele estava com câncer de pâncreas. O pior câncer que tem. Não existe pior que esse. E a estimativa de sobrevivência de um câncer de pâncreas é de 3 meses. Salvo aqueles que são muito fortes, eles vivem 6 meses. Meu pai viveu por 2 anos e 10 meses. Abril faria 3 anos. À luz desse texto, eu quero trazer algumas coisas para nós refletirmos a respeito da morte. Quando a Bíblia fala de morte, e a morte definitiva, são aqueles que são sepultados e que vão ser levados para o Hades, para o inferno, e serão separados definitivamente e por toda a eternidade de Deus. Aqueles que se despedem desse corpo corruptível e têm o seu coração no Senhor, a sua vida no Senhor, eles são salvos. Eles não são mortos, mas são salvos para a vida eterna. Em João capítulo 8, Jesus disse que em verdade vos digo que aquele que guarda as minhas palavras jamais verá a morte. Mas como, Dani? Jesus então mentiu? Não, Jesus está falando da separação definitiva e eterna de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que tem as palavras de Jesus Cristo, esse jamais verá a morte, porque enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós adoramos a Jesus Cristo, e quando nos despedimos desse corpo, nós estaremos de forma definitiva com o Senhor na eternidade. Essa é uma realidade, irmãos. E por que nós choramos? E por que nós sofremos? E por que nós nos angustiamos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos as pessoas. Jesus Cristo, quando ele chega diante da tumba de Lázaro, e ele vê as irmãs sofrendo, ele vê a família sofrendo, ele vê todo mundo naquele sofrimento. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Será que ele encenou, irmãos? Será que ele fez um teatro naquele momento ali? Não, Jesus sentiu a dor, porque Jesus amava Lázaro. E sabe por que nós choramos? Sabe por que é difícil nós nos despedirmos? Porque nós amamos. Mas não é uma despedida definitiva, é um até logo, pai. Até logo. Daqui a pouco eu estou chegando. Daqui a pouco nós estamos chegando. E eu não estou pregando, irmãos, que nós queremos a morte. Amém? Entenda isso, por favor. Daqui a pouco você vai sair daqui falando que o Dani está falando que quer morrer.
Mas da mesma forma que Deus nos deu vida no ventre da nossa mãe, vai chegar um dia determinado que Jesus vai nos levar. A morte na Bíblia é a separação total de Deus, e para aqueles que foram salvos, eles recebem a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 10, a carta de 1 João diz que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nunca hão de perecer. Aquele que crê em mim, diz Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, verso 47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, esse tem a vida eterna. Quem não crê, irmãos, e não tem arrependimento, esse, segundo a Bíblia que eu leio e que você lê, esse vai para o inferno. Aqueles que recebem a vida eterna são levados pelos anjos para a glória de Deus. No capítulo que nós lemos de Lucas 16, verso 22, e aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus fala sobre a segunda vinda do Filho, ele fala que no arrebatamento, quem vai levar a igreja são os anjos. Os anjos são o transporte, o meio que nos leva o nosso espírito para a Nova Jerusalém. Nesses dias, nos últimos dias, no hospital, meu pai, ele começou a falar. Ele estava à base, sim, de morfina, irmãos. Então, um pouco do sentido dele já não estava tão lúcido. Mas ele disse, os homens estão vindo dali, foi assim que ele disse, né, Ana? E ele apontava para a janela. Eles estão vindo dali. E quando as minhas irmãs, minha sobrinha falou isso aí, a gente pensou, não, é questão da morfina, ele não está tão lúcido assim. E eu estava em casa, junto com a Samara, à noite, Jefferson. E eu estava lá orando, chorando. E me veio como uma clara, irmãos, uma clareza, que o meu pai já estava vendo anjos. Que os anjos já estavam ali dentro do quarto. E Deus já começou a confortar o meu coração, queria levá-lo. E eu peguei o grupo que a gente tem ali das irmãs, e eu falei assim, gente, o pai ele não está delirando, ele está vendo anjo já. E eu coloquei isso no grupo, aí a Ana, eu não sei se ela me ligou ou se ela mandou mensagem, ela disse, Dani, faz 5 minutos que o pai começou a levantar as mãos para o céu, e ele fazia assim. E ele fazia assim, ele queria passar por baixo, e ele olhava, está ali, ali, e ele começava a apontar.
Os anjos já estavam ali no quarto do Pai, só esperando o sinal do Todo-Poderoso. Manda vir. Pode ir trazer. Eu comprei ele, é meu. No verso 24 do capítulo 16, e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, na eternidade, nós seremos completamente saciados. E para aqueles que estão no inferno, eles terão uma sede eterna, que jamais irá ser saciada. Pai Abraão, por favor, peça para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e que ele coloque aqui na minha língua, porque eu estou sofrendo. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 a 3. Diz assim o texto: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe o que João está dizendo aqui, irmãos? Na eternidade, na Nova Jerusalém, tem um rio que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o próprio Senhor é o que sacia aqueles que estão na eternidade. Uma realidade que existe na eternidade estão completamente saciados, porque é o Senhor diretamente que faz deles beber a água da vida. Quem é a água? É Ele próprio. A água, o rio brota dele. Jesus Cristo, na conversa com a mulher samaritana, ele diz: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O próprio Espírito vai te saciar. Não vai ser um emprego, não vai ser um ministério, não vai ser uma igreja, não vai ser uma posição, não vai ser uma herança, não vai ser algo que você vai receber nessa terra, mas eu irei te saciar. Na eternidade estaremos completamente saciados. E aqueles que não têm Jesus, que morrem e vão para o inferno, irmãos, eles têm uma sede eterna. E é triste, irmãos, porque existem pessoas nesse tempo que têm uma sede, que procuram se saciar em coisas, procuram saciar a sua sede em pessoas, procuram saciar a sua sede no emprego, numa posição, procuram saciar a sua sede numa quantia de dinheiro, porque quando eu ganhar isso, quando eu receber isso, quando eu estiver naquele lugar, irmãos, você vai estar nesse lugar e você jamais vai estar saciado, porque o único que pode saciar a tua sede se chama Jesus Cristo, o único. Você pode ser o homem mais poderoso dessa terra, você pode ser o homem mais rico, mais conhecido, se você não tem Jesus, você é um sedento. E uma coisa eu tenho que falar, e eu reflito sobre isso, irmãos: no inferno as pessoas têm sede de Deus, só que não tem mais tempo. Chegou. No inferno, se eles pudessem, eles entregariam tudo para ter um relacionamento com Deus, para voltar, para se saciar dessa fonte, mas deu. Triste é, irmãos, quando nós, Igreja de Jesus, não estamos saciados. Procuramos matar a nossa sede em coisas, em pessoas. Queremos saciar a nossa sede em nós mesmos, nos nossos sofrimentos.
nas nossas angústias. Jesus, meu filho, sai daí, eu tenho algo na tua vida, eu vou fazer algo, eu tenho uma promessa na tua vida. Não, meu Deus, deixa eu matar minha sede nisso, e não sai. No inferno existe sede de Deus, e na eternidade existe uma satisfação. Isaías 55, abra comigo, verso 1 diz que: ó vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Eu confesso para vocês que as primeiras vezes que eu li esse texto eu não entendi muito bem. Como que eu posso comprar alguma coisa sem dinheiro? Como que eu posso me achegar a Deus, sendo que eu não tenho nada para oferecer? Sabe qual é a moeda para nós termos mais de Deus, Romualdo? É a sede e a fome. Depois que eu entendi isso, eu parei de pedir para que Deus viesse me saciar. E eu comecei a pedir: Deus, me dá sede e fome pela tua presença. Me dá sede, porque aquele que tem sede vai ser saciado. Aquele que tem fome, ele pode comprar sem dinheiro e ele vai se satisfazer, porque Deus é que vai dar. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo emprego, ó Deus. Pelos filhos, ó Deus. Pelo ministério. Pelos recursos. Assim a minha alma suspira e tem sede de Ti, ó Deus. Quando nós entendemos isso, Deus, Ele começa a nos dar sede, pastor Bruno. E algumas coisas nós vamos continuar pedindo a Ele, sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai e nós somos filhos. Mas a nossa oração vai começar a mudar. E nós vamos parar de entrar na presença de Deus como pedintes. E nós vamos entrar na presença de Deus como herdeiros. Eu não vou pedir nada, porque tudo que eu tenho, que o meu pai tem, é meu. Irmãos, esse tênis aqui, ó, que eu estou usando, é do Fernandão. Era. Minha mãe já me deu algumas roupas do meu pai. Esse tênis aqui, irmãos, eu comprei para o meu pai quando eu fui viajar. Eu comprei. Eu peguei outro tênis que eu também tinha comprado. E está lá comigo, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo que tu dá para o teu pai, um dia ele devolve para ti. Ninguém dá mais que o pai. Guarde uma coisa no seu coração: ninguém dá mais que o pai. Ninguém. Ainda que por um momento você esteja se doando, ainda que por um momento você esteja entregando algo, vai chegar um tempo que Deus te devolve, irmãos. Porque um pai, ele tem prazer de dar as coisas para o filho. Verso 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, imagine o sofrimento daquele rico. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm as escrituras, eles têm a Bíblia, eles têm a lei e a profecia. Era isso que Abraão estava falando nesse momento. Uma reflexão que eu tenho que trazer, irmãos: no inferno existe um desejo enorme de evangelismo.
choque, mas é uma realidade. E Jesus me ensina isso. No inferno existe um desejo de falar das realidades espirituais que são verdadeiras, que estão aqui, não somente para os conhecidos, mas principalmente para a sua família. Por favor, mande alguém que dê testemunho a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Eu, uma vida toda, o rico estava dizendo isso, eu estava preocupado em acumular, em aumentar o meu patrimônio, em viver regaladamente, esplendidamente com as minhas roupas, com os meus carros, com o luxo que eu vivi. Eu estava preocupado em ganhar, em ser visto, em ser aplaudido por todos. Eu queria ser famoso, mas agora eu estou nesse lugar de tormento, eu estou sofrendo. Por favor, mande alguém na minha casa que fale que isso é verdade. Uma vida sem Jesus, um homem e uma mulher sem Jesus vão para o inferno. Por favor, mande alguém lá e fale isso. Não. Eles têm a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você falou de forma amorosa, não impondo, não pegando ninguém pelo pescoço? Porque eu sei que tem gente que faz isso. Se acha melhor com um parente que não vai na igreja, com um parente que não se diz evangélico, com um parente, abre aspas, que é de outra religião, você se acha superior. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Quando foi a última vez, encharcado de amor, que você falou de Jesus? E o que é falar de Jesus? Não é simplesmente, irmãos, falar que Jesus te ama. Falar de Jesus Cristo é falar sobre a cruz. É falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a condição do homem sem Deus. E a condição do homem depois que entregou a sua vida para Jesus. Quando foi a última vez que você falou? Eles não querem, sabe, pastor Bruno, não estou nem aí. Já falei. No inferno, eles dariam tudo para falar pela última vez. Isso é verdade. Quando foi a última vez que você disse? Irmãos, pregar na igreja, eu não vou falar que é fácil, porque não é, irmãos. Existe um temor muito grande para aqueles que falam, mas muito mais poderoso do que falar da palavra de Deus numa igreja com um microfone na mão. Existe mais poder, penso eu, creio eu, de você falar do amor de Deus e do poder de Deus dentro da sua casa. Os membros te veem como um pastor, mas os filhos não te reconhecem como um pastor. As pessoas te aplaudem por aquilo que você fala, mas você dentro de casa é um anônimo que sai da manhã com 1001 compromissos. Você não vai no aniversário da sua avó, porque você tem um compromisso na igreja. Você não pode jantar com a sua esposa, porque você tem reunião de oração na igreja. Que tipo de homem e mulher, que tipo de pregador e pregadora? Dani, eu não sou pregador, todos nós somos, Cleiton, todos nós. Uns com título, outros sem título, mas todos anunciamos. Talvez as melhores pregações que nós vamos fazer do amor de Jesus para aqueles que estão próximos a nós é nós pararmos e trocarmos a roupa da bonequinha.
Talvez a melhor pregação que nós vamos fazer num dia é nós largarmos a Bíblia e pegarmos o carrinho do nosso filho e irmos brincar com ele no chão, jogado no chão. Talvez a melhor pregação que nós vamos fazer é nós pararmos, irmãos. Eu falo isso com muito temor, entendo o que eu estou falando. Nós pararmos um pouco com os nossos inúmeros compromissos religiosos e nós darmos mais importância àquilo que Jesus daria. As maiores ações de Jesus Cristo, Tito, não foram na sinagoga. As maiores ações de Jesus Cristo, você pode ler os evangelhos, irmãos, foi dentro de casa, de algumas casas. Foi dentro de alguns lares. Sabe por quê? Porque Jesus sabia a importância de anunciar o evangelho de forma simples. Talvez nessa noite você saia daqui encharcado, irmãos, com um desejo de falar para um parente seu, para um amigo seu, um conhecido, das coisas de Jesus. Verso 30 e 31, e nós já estamos caminhando para o fim. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Na eternidade, irmãos, existe um reconhecimento pleno a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, que isso daqui produz mais vida do que milagres, do que manifestações, do que visões, do que estrondos que muitas vezes nós queremos ver. Dani, você é contra? Não, irmãos, eu sou favorável a isso. E eu oro para que nós venhamos viver o sobrenatural nessa igreja. Milagres sobrenaturais. O meu pai não foi curado, mas muitos serão curados em nome de Jesus. Mas às vezes nós achamos que mais espiritual é nós vermos um anjo. Mais espiritual, damos mais importância a algo que nós vemos. Sabe aquele estardalhaço gospel? Pai Abraão, por favor, mande alguns desses que estão aí lá visitar a minha família, porque se eles forem lá, eles vão acreditar. Abraão disse: não, estás enganado. Se eles não ouvem a lei e os profetas, tampouco eles acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A mídia pode fazer um grande alarme se um morto ressuscitar, irmãos. As igrejas vão saber que um morto ressuscitou, que um grande milagre aconteceu, mas o que continua produzindo vida é isso daqui, irmãos. É não somente nós conhecermos. Eu entendo que a palavra de Deus é como se fosse um cardápio. É um cardápio, irmãos. Por favor, me perdoe se eu estou falando alguma asneira, mas é o que eu penso. Você come cardápio? Alguém aqui se alimenta de cardápio? Não. Mas o cardápio te mostra exatamente o que você pode comer. Por que muitos conhecem e não vivem nada? Porque simplesmente comem o cardápio. E quando eles vão ingerindo aquela letra, é muita letra, conhecem tudo. Você vai discutir com um cara, você vai falar, na verdade não devemos discutir, mas você vai falar com ele sabe 30 vezes mais do que tu. Mas não vive absolutamente nada, sabe por quê? Porque ele come cardápio. Mas nós que conhecemos o Senhor, existe um espírito que brota dessas letras.
Nós nos alimentamos não da letra, porque a letra é morta, mas o Espírito que traz vida. Existe vida quando nós entendemos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tá bom, eu conheço isso. E o que você faz com esse texto? E o que você faz com aquilo que você conhece? Quando Jesus começa a pregar, o povo diz: ele não prega como os escribas e os fariseus. Mas ele prega como se ele tivesse autoridade nas suas palavras. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não somente conhecia, mas ele vivia aquilo que ele conhecia. Sabe por que muitos dos nossos sermões não têm vida? Porque nós estamos comendo de cardápio. Nós fornecemos um cardápio para as pessoas e esquecemos de fornecer um banquete. E você só pode dar alimento, irmão, se você está saciado. Na eternidade existe uma convicção plena de que a palavra de Deus é a única que pode trazer vida e conversão. Esse é o testemunho que Deus nos deu. O testemunho é que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Você pode conhecer muito, irmãos. Você pode saber muito a respeito de vida e de morte. Você pode ser um grande teólogo e que Deus te levante, porque nós precisamos de homens e mulheres que conhecem a palavra do Senhor. Mas se você não vive, não serve de nada. Você é um coitado, eu sou um coitado, se simplesmente apresento o conhecimento que não é colocado em prática. Abra comigo e nós vamos encerrar. Apocalipse 21. Verso 9. Eu quero ler para os irmãos o texto que nós lemos nos últimos dias do pai lá no hospital. Não sei se o pai estava ouvindo. Diz os médicos que ele ouvia. Então nós lemos: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e a largura e a altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, e o sexto sárdio, o sétimo crisólio, e o oitavo berílio, e o nono topázio, e o 10º crisópraso, e um 10º jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas.
Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não havia templo, porque o seu templo era o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações a darão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra banda, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Isso é o que nos espera. A glória eterna. Nós veremos Jesus. Eu creio que nós veremos aqueles que estiveram conosco aqui. Nós iremos encontrar os nossos entes queridos que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Vai chegar um tempo, irmãos, que tudo isso vai passar. E enquanto nós estamos aqui, viver é Cristo. Agora eu vou parar de trabalhar, Dani. Não. Você pode viver Cristo no seu trabalho, de uma forma que você nunca viveu antes. Você pode viver Cristo na sua casa, da forma que você nunca viveu antes. Você pode viver Cristo na sua empresa, influenciando muitas pessoas, de uma forma que você nunca viveu antes. Mas morrer é lucro, porque lá estaremos com o Senhor para todo sempre, e Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá angústia, lá não haverá sofrimento. Nosso pastor está muito bem, irmãos. Que essa palavra conforte o seu coração, não somente a respeito dos que se foram, mas principalmente para onde você vai um dia. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Nova Jerusalém. É isso que nos espera. Uma cidade quadrada, irmãos, com lados de 12.000 estádios. Sabe o que é 12.000 estádios? Quadrada, 12.000 estádios cada quadrado. Cada 12.000 estádios são 2.200 quilômetros. Então uma cidade com 8.800 quilômetros quadrados. É isso que diz a Bíblia. Uma cidade iluminada sem a necessidade de sol e lua. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. Uma cidade com um grande muro de 144 côvados. 144 côvados, 6,5 metros. Com 12 portas, cada porta feita de uma pérola. Uma cidade com uma praça central com a árvore da vida. Uma cidade com pedras de alicerce com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Uma cidade que não precisa de templo. Lá não tem Batista, Filadélfia, porque o Senhor é o templo. O Senhor é o templo. Essa é a maior promessa que nós temos, a vida eterna.
Essa é a maior bênção que um homem, uma mulher pode receber na vida. Não são algumas moedas, não é alguns aplausos. E ainda que Deus dê algumas coisas para nós aqui, irmãos, entenda, tudo isso é passageiro, mas logo, logo estaremos com o Senhor na eternidade. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você.